É porque a gente tá falando sobre pressão, mas assim, o futebol brasileiro em si, ele tem isso, né, de pressionar bastante. Já no Japão, acho que o treinador, o jogador tem mais tempo, né, para poder... Como é que foi como é que você sentiu essa diferença, assim? Olha, é difícil fazer comparação, porque são nações, culturas, países totalmente diferentes, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que no Japão me impressionou muitos aspectos na relação do futebol. Primeiro, vamos falar primeiro dentro do campo, é que existe uma lealdade do jogo e realmente o jogador entende que ele tem que estar ali prestando dentro de um espetáculo. Que ludibriar o jogo é ludibriar o espectador. Né? Então ele sabe que ele não pode fazer cera, simular, ele não pode... A cera que eu falo é aquela cera descarada, não a cera que faz parte do jogo. Ludibriar, dizer que se machucou e não se machucou, então isso aí não existe lá. Né? A ética lá é diferente. A ética é diferente. A arbitragem, ela é uma arbitragem que também entende isso e faz o jogo rolar, não para o tempo todo. Os gramados fazem também o jogo andar de forma... E a torcida, o comprometimento com a torcida, com a paz, no estádio, com a limpeza, que a gente já é conhecido naquela situação de deixar o estádio limpo. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu falei com as pessoas que me perguntam, 2 jogadores se machucaram no jogo, caíram no choque, caíram os 2 jogadores no chão. Entra a equipe de socorro, né, de médicos. Impressionante, ninguém faz barulho. É um silêncio absoluto, porque os médicos se comunicam com as pessoas lá de fora, através do ponto. Então eles percebem e ninguém fala nada. Os 2 jogadores estão sendo atendidos e é um silêncio absurdo no estádio. Isso eu nunca tinha percebido. Incrível, né? Quando os 2 jogadores levantam, um deles, e o jogo recomeça, batem palma e o jogo continua e a torcida continua vibrando. Então, assim, é um respeito desde o início até o final. Por isso eu acredito que algumas coisas a gente pode tentar trazer, acho que nem tudo, porque vai entrar na questão da cultural, mas eu acredito que essa questão da pressão, ela existe, a cobrança, ela existe pelo resultado, mas há um respeito àquilo que foi programado no início e no decorrer da temporada. Falando em Japão, conta um perrengue lá que você passou com o idioma. Teve algum de cardápio, restaurante, mercado? Terremoto? Não, Diego já pensou. Diego morou lá também, né? Então... Não, foi esse, talvez o maior perrengue, né? Porque eu ainda não Você sabia... passou por um... Pequenos, né? Lá eles estão acostumados a pequenos terremotos de 3 pontos alguma coisa, só que eles nem sentem, né? Nem sentem. Então, infarta. Mas o que acontece é que eu não sabia ainda, tocou o alarme do prédio, né? E aí, dentro do telefone que liga lá na portaria, tem um sinalzinho. Pô, eu não entendia nada, né? Eu tirei uma foto daquilo ali, mandei pro meu tradutor, ele falou, não, calma aí, teve um terremotozinho de 2,5, 2 alguma coisa, eu falei, pô, como calma aí? Né, esse foi uma perrengue. Agora, é uma língua difícil de aprender, né? Os comandos do futebol a gente aprendeu rápido, né? De dentro do campo, dos treinos e dos jogos, mas para você organizar frases assim é muito difícil. Mas esse é o maior perrengue, né? E a minha cidade era também litorânea e tinha aqueles pitocos de concretos, né, na base assim, contra o tsunami, né? Então, passar ali dava um pouquinho de medo, né? Passar ali no início dava um pouquinho de medo. Depois a gente virou até motivo de foto, para mostrar para os amigos e tal, mas tem lá a contenção contra o tsunami. Comida em geral? Aí eu me adapto bem, eu gosto de comida natural, gosto de peixe, então ali é um dos centros melhores de peixe ali, tem o porto ali de Shizuoka, onde entra principalmente atum, salmão. Muito bom. Então, muito fresco, né? Então, sensacional. Disso aí eu não tive problema nenhum. Que bom. Conta o seu pra ele, que você pediu uma coisa, veio outra. Eu era criança. 6 anos lá, né? Eu era criança. Eu fui com a minha mãe no mercado, olhei assim um picolé de uma cor de chocolate, falei, de chocolate, beleza. Feijão. Porra, de feijão. Essa eu caí também. Doce de chocolate, era de feijão. Falei, pô, feijão, essa cara. Mas é ruim? Horrível, eu não gostei, não sei. Mas é um doce tradicional dele. Aí eu falei, pô, de feijão, achei que era... Eu me sentia assim, pô, derrota pra uma criança. Isso foi horrível. Mas fora isso, foi um país incrível, né? Assim, segurança. Quem tiver a oportunidade deveria
Eu falo isso pro Pedro, cara. Se tiver a oportunidade, tem que conhecer. Vale muito a pena, Vale né? muito a pena. É surpreendente em todos os quesitos possíveis. Verdade. Mas, assim, uma coisa que eu queria perguntar sobre o Japão, assim, e futebol, era se você teve uma surpresa, assim, com a estrutura, que você viu que era uma coisa, assim, de altíssimo nível, de outro mundo, era muito parecido com o daqui? Não, Como os é que foi isso pra você? estádios, todos eles muito bem estruturados, né? Lógico, alguns estádios maiores que os outros e tal, mas, assim, a qualidade do gramado... Impressionante. Né? Impressionante, difícil você pegar um gramado, às vezes um pouco mais seco, mas aí por estratégia do adversário, normalmente o estádio grama bem baixinha, com o estádio com a grama bem rápida, bem molhado. E sobre o jogo em si, a gente já conhece, né, um jogo veloz, os asiáticos em si, e eles são muito determinados, né, na questão do aprendizado, do gesto técnico, né? Então é difícil você ver um jogador japonês errar lances simples, né? Então, por isso, eles conseguem aliar a questão da velocidade do jogo através da sua técnica bem apurada e da qualidade do seu gramado, né? E o japonês, ele realmente é dedicado taticamente, por isso eles conseguem ter equipes competitivas. Eu acho até que eles têm conseguido equilibrar boas participações em campeonatos internacionais, exatamente por essa consistência, né? Logicamente que com a Liga aumentou a sua estrutura, começaram a fazer muito intercâmbio de jogadores. A seleção japonesa tinha 3 jogadores apenas que jogavam no Japão, que era o Gonda, o goleiro do Shimizu, o Nagatomo do FC Tóquio e o Sakai, lateral direito do Urawa. Os outros todos eram tinha o Machino, o atacante do Shonan, 4 jogadores, todos os outros jogavam fora. E tem gente na Premier League, né? O lateral direito, né? Minamino, Mitoma, são jogadores muito talentosos. O United há pouco tempo, Kagawa, né? Kagawa, voltou agora para o Cerezo Osaka, Shinji Kagawa. Então são jogadores que trazem experiência, né? Tanto que eles venceram a Alemanha, venceram a Espanha, né? É um time muito... Eles têm um projeto, né? A Federação Japonesa, assim que as meninas foram campeões em 2016 ou 2014, eu não me lembro, mundiais, eles têm um projeto até 2050 ser campeão mundial.